Evangelho de João, capítulo 12, do verso 12 ao 19, diz assim a palavra do nosso Deus: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e o que é rei em Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. Oremos, irmãos. Querido Deus, fale ao nosso coração nesta manhã. Precisamos ouvir a tua voz. Que a nossa mente, que o nosso coração estejam, Deus, preparados para receber a porção da tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Nós somos uma sociedade que a cada dia e de maneira mais acelerada está eliminando os símbolos, coisas que são simbólicas para nós. Existem algo, ou coisas que são simbólicas só para você. Me lembro que estava no ano passado com a Isabela, no período que a gente passou no intercâmbio no Porto, e a gente saiu e num restaurante ela pediu um suco de mexerica, e ela, quando colocou o suco de mexerica na boca, ela fez Falei, nossa, será que a mexerica é tão boa assim? E ela disse: lembrei do suco de mexerica da minha avó. Que delícia, que momento. Aí acabou o jantar, né? A concentração agora, a catarse, né? Era lembrar da infância. Por quê? Porque o suco de mexerica, aquele sabor, remetia simbolicamente ela a um período da sua vida que foi muito marcante. Quando nós participamos dessa mesa, é claro que guardadas as devidas proporções, é esse exercício que deve acontecer na nossa mente. Nós devemos tomar os elementos da ceia que são simbólicos, e isso deve nos remeter ao sacrifício e à morte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós vamos tratar sobre algo que acontece exatamente ali, antes deste momento em que Cristo é crucificado, e o texto que nós acabamos de ler também fala de alguns símbolos. E o primeiro símbolo que nós percebemos aqui, é um símbolo que a gente usa aqui na Gávea, é o símbolo do ramo. Talvez você que está nos visitando tenha se perguntado: entrei numa igreja católica, o padre, no caso o Guilherme de branco, né, o culto de ramos, e você entrou numa igreja católica. Sim, irmãos, a nossa igreja, ela é igreja católica, apostólica, só não é romana, mas ela é católica. A palavra católico significa universal, tá? Não sei o que é pior, né, gente? Simbolicamente falando, é melhor a gente continuar como presbiteriano. Quando nós olhamos para esses ramos, nós às vezes achamos: isso é um símbolo do catolicismo. Aliás, tem muitos símbolos do catolicismo que nós herdamos e devemos continuar, e continuamos com eles e nem percebemos. Por quê? Porque a ideia da reforma protestante não foi criar uma nova religião. A ideia da reforma protestante foi impedir distorções que estavam acontecendo lá e que estavam desfocando a igreja do seu propósito, como, por exemplo, a venda de indulgências. Não era? Que o pessoal, a igreja estava vendendo terreno no céu. E olha que coisa interessante, porque 500 anos já se passaram da reforma, e nós sabemos disso, linhas que se autodenominam evangélicas,
que talvez não vendem terreno nos céus, mas está por aí vendendo bênção, ou não? Tem gente dizendo, vem para a igreja tal que seus problemas vão acabar, você vai ficar rico, você não vai ficar doente. Olha que curiosidade. Ou seja, o problema muitas vezes o problema sempre está quando nós saímos daquilo que a Bíblia estabelece. Então, como igreja de Cristo, nós devemos nos atentar àquilo que Cristo disse, viver o que Cristo ordenou, para que possamos ser uma igreja que, no meio de tanta confusão, de tantas outras línguas que são faladas aí fora, as pessoas possam nos identificar muito mais como discípulos de Jesus do que como religiosos. E para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos focar na fonte, e a fonte é o próprio Cristo. E esse texto é um texto muito importante, porque ele é um texto simbólico. Existem ramos aqui nesse texto, e é por isso que nós usamos os ramos aqui na igreja presbiteriana, porque esses ramos, eles têm um símbolo, e eu vou defendê-lo hoje. Ele é importante para nós, simbolicamente falando. É claro que quando eu olho para esse ramo aqui e tiro essas folhas, eu lembro muito da minha infância, simbolicamente, não é? Mas quando nós observamos esse texto, nós percebemos que algo está acontecendo para que esses ramos sejam usados. E aí nós olhamos o verso 12, vai dizer que no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, ou seja, o povo de Deus é um povo de festa, amém? Amém. Maravilha, tem ponto com hoje depois do nosso culto, tá bom? Já fiz a divulgação do nosso churrasco, que vai ter aqui uma comunhão, uma festa, irmãos, logo depois do culto. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma série de festas para que o povo pudesse celebrar. Nós somos o povo que tem as maiores razões para celebrar a vida, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós experimentamos a salvação em Cristo. Então nós precisamos ser um povo celebrativo, e o povo judeu era um povo celebrativo. Nós temos aqui uma multidão, e eles estão indo para a principal festa, que é a festa da Páscoa. E aí nós temos um elemento aqui muito importante. Jesus havia ressuscitado Lázaro, e a conversa já tinha corrido. Todo mundo estava sabendo que Jesus tinha ressuscitado um homem que estava enterrado, ou estava morto já há 4 dias. Então imagina, gente, o indivíduo já estava sepultado, e Jesus ressuscita Lázaro. Vocês acham que essa conversa ia ficar escondida, ou só para aqueles que viram? Não, as pessoas começaram a espalhar, a noticiar para todos que o Messias, o Salvador, o descendente de Davi, o rei de Israel, havia ressuscitado um homem. E se Cristo ressuscitou Lázaro, Cristo é capaz de libertar Israel do Império Romano. Essa era a expectativa da multidão. Se ele ressuscita um morto, ele vai nos libertar do imperador. E havia então um desejo muito grande de uma revolução política, havia um desejo muito grande de um libertador. Por isso que o texto vai dizer no versículo 12, que a numerosa multidão que viera à festa, ou seja, o povo já está num clima de festa, e agora eles ouvem que o Messias havia ressuscitado Lázaro, e tem então ali uma euforia coletiva. E eles então olham para Jesus na Páscoa. Lembrando, Antigo Testamento, Páscoa significa o quê? Libertação. Então eles estão na festa da libertação, viram o poder de Jesus, e eles então entendem que estão no ápice da história. É agora que Jesus vai tomar o reinado de Israel e vai reinar sobre todos os povos. E o texto então diz que eles estão ali, e é como se eles estivessem falando uns aos outros: ah lá ele está vindo em nossa direção. Imagina uma multidão em polvorosa, dizendo: ah lá o Messias que ressuscitou o homem, ele está vindo na nossa direção. E eles então se organizam. Versículo 13, parte A: tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. Palmeira, quando nós olhamos aqui no nosso tão lindo jardim botânico, poucas árvores são mais imponentes do que as palmeiras imperiais. Essas palmeiras imperiais foram presenteadas
ao Dom João VI, no dia 13 de junho de 1809. Foi quando chegou a primeira semente e foi plantada aqui no Jardim Botânico, 1809. De lá para cá essas palmeiras cresceram e elas se demonstraram como plantas resilientes, com raízes profundas, que aguentam os temporais da cidade do Rio de Janeiro. Elas estão ali, às vezes cai uma folha ou outra, mas elas estão firmes porque as suas raízes são profundas. Joséfo, um historiador da igreja lá dos primeiros séculos, ele declara que era costume dos judeus celebrar a festa dos tabernáculos com ramos de murta, que é uma planta, salgueiro, que é outra, e de palmeira, pois entre os hebreus era assim um sinal comum de grande alegria. Então era uma maneira do judeu expressar grande alegria, era pegar ramos e fazer o movimento, né, desses ramos para que essa alegria interna pudesse ser extravasada. E aí, meus irmãos, o contexto então deixa claro que o momento da multidão ali, quando eles se utilizam dos ramos, era um momento de muita alegria. A palmeira, ela cresce de maneira majestosa, e não só isso, nós aprendemos em Salmos que ela é um símbolo de justiça e vigor espiritual. Olha o que diz o Salmo de número 92, verso 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O mandamento divino para que na festa dos tabernáculos se celebrasse com ramos está lá em Levítico. Então, irmãos, quando nós pensamos nesse simbolismo de alegria que nós utilizamos no culto de hoje, para falar a respeito, né, que precede ao momento em que Cristo vai ser crucificado e ressurreto, esse é um momento onde nós colocamos diante de Deus a nossa alegria por tão grande salvação. E isso está muito claro, porque também eram os ramos utilizados ali em Levíticos 23, 40, quando Deus ordena: no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Somos o povo da alegria, e é uma alegria que não depende das circunstâncias externas, porque é uma alegria que vem do próprio Deus, ela vem de dentro para fora, porque ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Esses ramos então são utilizados para expressar a nossa alegria. Isso não significa que não estejamos passando por alguma adversidade. Talvez você esteja numa batalha, numa guerra. Talvez você esteja enfrentando um problema que você considera muito maior do que você. Mas os ramos também eram utilizados para circunstâncias como essa, porque os soldados que saíam para a batalha, quando eles voltavam vitoriosos da batalha em Israel, eles eram recebidos pelo povo com ramos, para deixar claro que aquele povo era um povo vitorioso pelo poder de Deus. A nossa vitória está no nosso Deus. É por isso que mesmo diante de adversidades, nós seguimos com alegria no coração, na certeza de que Deus cuida de nós. E aí, meus queridos, ao observar Agostinho, teólogo, ali no final do 3º, começo do 4º século, Agostinho entende que a multidão portava esses ramos de palmeiras como sinal de vitória, regozijo, triunfo e salvação. Afinal, o descendente de Davi, capaz de ressuscitar um morto, reinará sobre eles. Ele é capaz de nos livrar de todas as coisas. Quem livra uma pessoa da morte, resolve todos os nossos problemas. É por isso que a ressurreição é tão importante para nós. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu posso ter esperança de que todas as dificuldades que eu enfrento, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar a direção, Ele vai me sustentar e Ele vai reverter a minha sorte. Amém? Ele tem poder sobre a morte, o maior dos nossos inimigos. Se Ele tem poder sobre a morte, Ele também tem poder sobre o problema que você está enfrentando nessa manhã.
Meus irmãos, o versículo 13, parte B, vai dizer que essas pessoas não estavam ali apenas com os ramos erguidos, expressando fisicamente a sua alegria, mas havia também um clamor. Essas pessoas estavam com seus pulmões abertos, cantando ou clamando em alta voz: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Há um clamor. Era Páscoa, celebração da libertação, como já falamos, e a palavra Hosana significa salvar, ou salve-nos agora, liberta-nos agora, ó Cristo. Lembrem-se, esse povo estava sob o jugo do Império Romano, era um povo escravizado, e eles entendem que agora a salvação chegou até eles. Um comentarista chamado Hendrickson, ele vai dizer que é uma súplica dirigida a Jeová, pelo adorador que está convencido de que a hora certa para total libertação finalmente chegou. Seremos um povo livre em Cristo Jesus. Isso é uma referência, meus queridos, ao Salmo de número 118, que é o 6º salmo mais utilizado no Novo Testamento. Os versos 26 e 27 são os textos que fundamentaram aquilo que aquela multidão estava clamando. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Um importante comentário do Antigo Testamento, um comentário antigo, judaico, de 200 anos, do ano 200 depois de Cristo, o Mishnah, registra que estas palavras eram usadas, as palavras do Salmo 118, versículo 26 e 27, elas eram usadas pelos sacerdotes depois do oferecimento de sacrifícios, por ocasião da festa dos tabernáculos. Pronunciava-se a bênção sobre o rei que granjeava a vitória no nome do Senhor. Ó Deus, livra-nos, salva-nos, nos dê vitória, porque Tu és o nosso Deus. O reformador Philippe Melanchthon, ele vai dizer: aquelas pessoas que proclamam com aclamações, estão dando testemunho de que Ele é o filho de Davi, o rei prometido nas Escrituras. E aí, meus irmãos, nós, depois de observarmos Jesus ali entrando em Jerusalém, as pessoas clamando com seus ramos nas mãos, o texto vai nos informar que Jesus não entra com um cavalo de raça selecionado a dedo para que o rei pudesse montá-lo. É óbvio, e você sabe disso, que os cavalos dos reis sempre foram os melhores. A rainha Elizabeth, que faleceu recentemente, era uma apaixonada por cavalos, né? E os seus cavalos eram selecionados a dedo. E aí, meus irmãos, você tem que lembrar que o seu Jesus, que foi aclamado como rei aqui, ele entrou com um jumentinho. Não tinha como ser pior, porque se fosse um jumento, já era um jumento, mas para dizer que não era só um jumento, era um jumentinho, no diminutivo. Jesus entra ali com um jumentinho emprestado, nem era dele, e ele monta no jumentinho, e ele vai entrando ali por Jerusalém. Versículo 15 fala: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Lutero, o reformador, vai dizer: toda a cena parece ridícula. É ridículo a imagem. Um rei imponente não entra montado num jumento descalço, diz Lutero. Ele parece mais um mendigo do que um rei. No entanto, diz o reformador, Cristo é de fato o rei, não de um reino eterno, não de um reino terreno. Ele é o rei do reino eterno. Ele não vem para se enquadrar nos padrões que o mundo estabelece de pompa e circunstância.
Ele vem para mostrar que os valores dele não são valores deste mundo. E ali vai. E não se enganem, não foi uma decisão na hora de Jesus: eu vou entrar com um jumentinho. Não. Quando Jesus entra com um jumentinho, ele está cumprindo uma profecia que havia sido falada há séculos antes. Zacarias capítulo 9, verso 9, o texto bíblico diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Está lá em Zacarias, no Antigo Testamento. Essa é a profecia de que Jesus entraria por Jerusalém montado num jumentinho. Não é um rei estranho chegando, não é alguém que vem de cima para baixo querendo oprimir o povo, não é um dominador coercitivo, é o rei justo, é o salvador, é o humilde. E meus irmãos, quando nós olhamos nas escrituras, os jumentos, eles estão relacionados a campanhas de paz. Não se usa um jumento para batalha. Quando as pessoas estão transitando de um lado para o outro nesse animal, é porque o reino está vivendo em paz. Isso está em Juízes 10, 4, 12, 14, 2 Samuel 17, 23. Todos esses textos vão mostrar que os jumentos eram animais em períodos de paz. E aí, meus queridos, nós olhamos para os discípulos. Você tem uma multidão clamando: hosana ao que vem em nome do Senhor. Você tem Jesus entrando com o jumento em Jerusalém, as pessoas com os ramos expressando a sua alegria, porque o libertador chegou. E os discípulos, como estão no meio de tudo isso? O texto bíblico vai dizer que eles não entenderam absolutamente nada. Eles só foram compreender depois que Cristo foi glorificado. Eles ficaram perplexos com aquele movimento todo, sem programação. Ninguém programou aquilo. Não tinha uma pessoa para organizar aquele evento, aquela festa. Foi simplesmente para o cumprimento da profecia conforme estabelecido por Deus. E aí, o verso 17 vai enfatizar aquilo que nós já falamos, que a euforia do povo também estava fundamentada na ressurreição de Lázaro. Olha o que diz o verso 17: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Essa multidão, ela está impactada com o poder de Cristo, porque os homens têm seus poderosos, todo governo tem seus poderosos, existem cargos que elevam as pessoas a uma posição acima das outras em termos de estrutura política, mas nós temos aqui um Jesus que vem montado num jumento, e os discípulos não estão entendendo absolutamente nada daquilo, mas a multidão está eufórica, porque ela sabe que aquele que vem sobre o jumento é poderoso para fazer grandes coisas e para libertá-los do peso daquele tempo. Terminamos então com o verso de número 19, que diz: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Quando começa o processo de crucificação e morte de Cristo? Nesse versículo. A Páscoa começa aqui. Jesus ressuscita Lázaro, o povo todo percebe Jesus como um líder poderoso, e a estrutura política eclesiástica daquela época só vê uma saída: precisamos eliminá-lo, porque a multidão toda já vai atrás dele. O mundo, aliás, o texto usa até uma expressão mais impactante: o mundo todo vai atrás dele. E aí nós temos a semana da Páscoa, que antecede a crucificação de Cristo. Meus queridos, eu quero concluir esse sermão com algumas considerações. Quando você chegar no próximo ano, para o Domingo de Ramos, lembre-se que é só um símbolo de gente que tem rei, e está saudando esse rei. Quando nós
levantamos os nossos raminhos e falamos hosana ao que vem em nome do Senhor. Não falamos mais da primeira vinda, porque Ele já veio, mas isso expressa a nossa esperança pela segunda vinda. Ó, vem, Senhor Jesus, não nos deixe aqui nesse mundo tão maluco, não nos deixe aqui cercados com tantos problemas e sofrimentos. Venha nos libertar, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Quando nós utilizamos esses ramos, ao olhar toda a estrutura teológica, né, em que eles foram inseridos, nós temos um cântico de livramento. Nosso Deus nos livrou do pior dos males, o mal da morte, e Ele pode nos livrar de todos os males que estejamos enfrentando nesse momento. Deus livra você, clame a Ele, e a intervenção dos céus virá sobre a sua vida. O Senhor é o nosso ajudador. Ele sabe que tem fardos que são pesados demais, Ele sabe que tem problemas e dificuldades que parecem que não acabam. O nosso Deus é aquele que diz para mim e para você: me dê as coisas que estão pesando no seu coração, que eu levo para você. Eu sou o seu ajudador. Mas esse texto também nos diz mais. Ele diz que nós estamos numa batalha. A conotação aqui é militar, numa guerra. Mas o nosso Deus é o Deus que nos dá a vitória, o triunfo. E Ele já nos deu a vitória e o triunfo em Cristo Jesus. Nós venceremos todos os nossos inimigos, inclusive o maior deles, que é a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Você já não vence mais sobre mim, porque Cristo ressuscitou. Então nós somos o povo na terra que mais tem motivo para levantar esse ramo e cantar alegremente. E eu não consigo terminar esse sermão sem a gente cantar de novo. Vamos nos colocar de pé. Quero pedir a ajuda dessas nossas irmãs afinadas, abençoadas, para elevarmos a Deus agora o mesmo cântico, hosana. E eu quero que você traga à sua memória a essência da sua fé. Você foi libertado pelo sangue de Jesus. Nós somos um povo livre. O inimigo não tem poder sobre nós. Deus está conosco, Ele é o nosso ajudador, e nós estamos alegres, porque o Espírito Santo dEle habita em nós e está conosco em todos os momentos. Amém. Quero que você leve esse ramo para casa
E toda vez que você olhar para ele, se você não jogar fora, lembre-se de que ele é um símbolo da vitória em Cristo Jesus. Mas a hora que você for jogá-lo fora, tira só um raminho, guarde esse raminho, coloque ele dentro da sua Bíblia, em algum lugar, faça dele um marca-página, e use-o como símbolo, para quando você olhar para ele, você se lembrar que Jesus é Rei da sua vida, e a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Querido Deus, aqui está o teu povo, povo que luta, povo que tem adversidades, povo que tem problemas, povo que tem muitas montanhas para serem superadas, mas aqui também está um povo vitorioso em Cristo Jesus. Oh Deus, obrigado por tantas vitórias que o Senhor já nos deu, a maior delas, a vitória da vida sobre a morte. Oh Deus, obrigado porque Cristo naquela cruz, com seu sangue sendo derramado, expressou para o mundo a profundidade do seu amor. Oh Deus, e obrigado porque Ele não ficou morto, ressuscitou no terceiro dia. E isso é garantia, Deus, de que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Por isso, Deus, cuide de cada um dos corações aqui nesta manhã. Se revele como Deus de vitória, se revele como Deus auxiliador, se revele, Deus, como Deus ajudador, que está com o seu povo em cada momento, em cada situação. E que esta fé em Ti, Deus, seja fortalecida a cada dia mais, por meio das sagradas escrituras, da vida de oração, da vida de devoção. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.